começar abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Pronto? Amém. Amém? Amém. Versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Aqui no texto que a gente acabou de ler, fala exatamente sobre a oração do Pai Nosso. Mas se você quiser uma oração do Pai Nosso mais completa, porque esse texto aqui tem uma oração do Pai Nosso mais resumida, você vai em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 adiante. Nesse texto que a gente acabou de ler, de Lucas 11, é um momento muito especial por causa que Jesus estava ali, ele estava orando ao seu Pai por estar diante dele, só que ele não percebeu a presença dos discípulos. Daí, então, ele estava orando, tendo uma grande comunhão com Deus, intimidade com ele. E os discípulos, vendo aquilo, ficaram admirados. Nossa, que oração. Eles pensaram assim: nossa, eu não quero aprender essa oração. E logo quando Jesus terminou a oração, os discípulos foram fazer um pedido para ele: Senhor, nos ensine a orar. Nós ouvimos falar que João tinha ensinado os discípulos dele a orar. Porque o Senhor também nos ensina a orar. Então, Jesus, claro, aceitou o pedido, daí ele nos ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso também é uma oração modelo, no caso, por causa que ele contém todos os elementos que devemos ter em uma oração. E hoje nós vamos aprender a como orar, de acordo com esse texto. A primeira coisa aqui que Jesus nos ensinou é chamar Deus, invocar Ele na oração, sempre começando com Pai, santificado seja o teu nome. No caso, você tem que invocar Deus, mas com intimidade. Hoje nos ensinou a chamar Ele de Pai. Então você invoca Ele e exalta, glorificando o seu nome. Pai nosso que estais no céu. Outra coisa que devemos fazer também é conversar com Ele na nossa oração sobre as coisas cotidianas. Falar sobre as coisas diárias, pela saúde. Igual está aqui, ó. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Porque temos que ter essa intimidade com Deus, pedir pelas coisas diárias e agradecer também. Aqui no versículo 4, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Aqui é mais uma condição. Você está pedindo para Deus, para Ele nos perdoar, como também nós perdoamos os outros. Então, não adianta você pedir perdão a Deus se você não está disposto a perdoar o seu próximo. Pois assim, eu espero que você também seja perdoado por Deus. E no final aqui, não nos deixe cair em tentação. No caso, aqui nesse texto está falando, precisamos invocar o nosso Senhor Pai com intimidade, mas glorificando o seu nome. Depois, conversar com Ele sobre as coisas cotidianas. Depois, pedir perdão de acordo com como nós perdoamos o próximo. Então, sempre temos que estar dispostos a perdoar o próximo. E, em seguida, pedimos para Ele nos livrar do mal, porque nós somos pecadores, fracos e precisamos desse livramento. Outro versículo que temos na Bíblia é João, capítulo 14, versículo 13. Acharam? Amém? Amém. Vamos ler. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No caso, aqui Jesus está falando exatamente o quê? Está falando que quando você for terminar a sua oração, sempre deve colocar o nome dele, em nome de Jesus. Porque é como se ele fosse o nosso porta-voz.
e assim sua oração será concedida. No caso, nós invocamos a Deus, fazemos o resto da oração e depois terminamos em nome de Jesus. Outro versículo também bem legal que temos é em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Que o apóstolo Paulo escreveu assim, ó. Acharam? Amém? Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No caso, aqui está falando exatamente o que Paulo quis dizer. Nós, como meros humanos, somos fracos e pecadores. Então, quando terminamos a nossa oração, o Espírito Santo pega a nossa oração e ele que leva para Deus. Só que antes dele levar a nossa oração para Deus, ele transforma na linguagem que aqui na Bíblia está dizendo, gemidos inexprimíveis. No caso, é inexplicável a oração, porque nós não sabemos orar de fato. Mesmo que eu esteja falando aqui sobre como devemos orar de acordo com Jesus, não sabemos literalmente como se deve orar certinho. Então, na nossa oração, a gente envolve a Trindade, a divindade. No caso, a gente invoca a Deus, a oração é para Ele, terminamos em nome de Jesus. E quem pega a nossa oração, leva para Deus de todas formas, é o Espírito Santo. Recapitulando o que eu disse, o primeiro ponto é invocar a Deus, a oração para Ele, glorificando Ele, mas com intimidade, chamando Ele de Pai. Depois conversar com Ele sobre o cotidiano, pedir e agradecer pelas coisas diariamente, pedir perdão a Ele, mas também temos que estar dispostos a perdoar o nosso próximo. Pedir também para que Ele nos livre do mal. E depois terminar em nome de Jesus. E assim o Espírito Santo vai pegar a nossa oração, transformar ela e entregar para Deus. Amém? Amém.